Irmãos, boa noite. Há uns 2 anos atrás eu vi uma coisa que ficou guardada no meu coração, e a hora que eu estava sentado ali eu lembrei. Eu vi um homem dizendo assim, eu não sei se é verdade ou não, mas eu sei que a fé dele é maior que a minha. Ele disse assim que se você por 90 dias, você ler essa palavra com uma real convicção de que ela foi escrita para você, se você olhar para todas as promessas da Bíblia e lê-la como se ela fosse escrita para você, e se você orar em cima da palavra de Deus como se ela tivesse sido escrita para você, se você tiver essa firme convicção de que essas palavras são para você, a sua vida vai mudar. E ele ainda falou 90 dias, eu não coloco um prazo, mas a fé desse homem era grande, porque ele sabia no poder da palavra, ele cria no poder e da transformação que a palavra faz em nós. Não sei se você já pediu nessa noite ou não, mas você já pediu para Deus para Ele falar no seu coração? Para que a palavra de Deus transforme a sua vida? Às vezes nós chegamos aqui no culto, louvamos, e não pedimos para Deus isso, né? Quem sabe nós podemos pedir agora. Deus, que nessa noite a Tua palavra, Senhor, seja implantada no meu coração. Oh Deus, eu queria pedir ao Senhor que nós possamos ler, Senhor, Deus, este livro como se fosse algo escrito para a nossa vida, para a minha vida. Que a Tua palavra seja semeada no meu coração e que ela frutifique, Senhor, e que ela traga os bons frutos que o Senhor tem para a minha vida. Deus, eu estou aqui aberto ao Senhor, o meu coração, a minha mente, os meus ouvidos estão abertos ao Senhor e somente ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo nessa noite tenha, Senhor, a liberdade de falar ao meu coração, como só o Teu Espírito pode falar a tantas pessoas, de maneira diferente, através de uma única palavra. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite. Estamos abertos, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, em Atos. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 15. Atos, capítulo de número 15, nós vamos ler a partir do verso de número 36. Atos 15, 36. Você achou? Show, Carlos. Diz assim, Atos 15, 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Irmãos, esses 5 versículos da Bíblia, eles têm uma foto que é uma foto bem interessante. Olhando para essa passagem da Bíblia, a gente vê 3 homens se encontrando na beira de uma viagem, se preparando para uma viagem. Naquela época não tinha avião, quem sabe eles iam viajar de navio, então eles estavam na beira de um porto. 3 homens estavam na beira de um porto. Quem eram esses 3 homens que nós lemos? Paulo, Barnabé e um homem chamado João Marcos. Esses 3 homens, eles se encontram num porto, vão entrar numa viagem, e o texto que nós vemos que eles tiveram uma grande discussão, quem sabe um bate-boca ou uma dissensão. E aí eles se separaram, uns foram para um lado e outros foram para o outro lado. Para a gente entender um pouquinho do que aconteceu neste momento, quais são os reflexos, o que aconteceu antes, a gente precisa entender o contexto dessa história. Essa história está contextualizada no momento logo depois da morte de Jesus, primeiros séculos, primeiros 100 anos depois da morte de Jesus. É um momento em que
começou-se a escrever um novo capítulo na história das igrejas. Até então, as pessoas se reuniam num tabernáculo, num templo. No dia que Jesus morreu, o que ele disse? Eu vou destruir o templo e vou reconstruir em 3 dias. O que ele estava querendo dizer? Que o templo que ele ia reconstruir era a ressurreição. Então Jesus ressurreto está dizendo assim: vocês não precisam se reunir numa igreja, num local, num horário definido, fazer uma repetição de ritos para conversar comigo ou ter relacionamento comigo. Jesus está instituindo uma nova forma de relacionamento. E logo depois da morte de Jesus, nasceu algo que a gente vive até hoje, que é o fenômeno das nossas igrejas. Logo depois da morte de Jesus, começaram a aparecer as primeiras igrejas, que a gente começa a ler lá no livro de Atos. Primeiras igrejas fundadas, depois essas igrejas foram multiplicadas, foram expandidas, foram evoluindo pelos séculos, pelos milênios, até que chegaram no dia de hoje. Nossa igreja, do modelo que ela é, nasceu da primeira igreja lá de Atos, que foi se expandindo. Só que essa expansão da igreja, no começo, não foi algo tranquilo, foi algo agressivo. Os judeus da época não queriam que o cristianismo se multiplicasse. Eles não queriam a mudança da forma do ritualismo. Então eles oprimiam os primeiros cristãos. Eles açoitavam, eles prendiam, eles matavam. Então é nesse contexto onde a primeira igreja está nascendo, onde a primeira igreja está surgindo, onde ela está sendo perseguida e ela continua a crescer e é expandida, que nós lemos esse texto. E tem 3 personagens nesse texto. O primeiro deles se chama Barnabé. Você já ouviu falar de Barnabé? Barnabé, o nome dele original, quando ele nasceu, era José. José, depois chamado de Barnabé pelos discípulos, ele foi um homem que nasceu em Chipre. Não era a música que a gente cantava? Era seu nome, bem antigamente, natural de Chipre. Onde é o Chipre? Chipre é uma ilha, perto da Síria, perto da Turquia, perto de Israel. Então, o Barnabé era um homem que nasceu na ilha de Chipre. Ele era um judeu, ele era de uma tribo dos levitas. Ele era um homem que tinha como referência familiar seus pais, seus avós, toda a sua linhagem, homens e mulheres da classe dos sacerdotes. Então nós podemos pensar para a nossa realidade das famílias pastorais. Então eram homens que cresceram. Barnabé cresceu dentro de uma casa de sacerdotes, sumos sacerdotes, pessoas que viviam para servir o Senhor. Então Barnabé era um homem que tinha essa referência de vida, e ele era um homem que vivia isso. Ele esperava o Messias, vivia para essa obra dos levitas, vivia para servir a obra do Senhor. E Barnabé é uma figura fundamental na primeira igreja. Quando você começa a ler lá em Atos, no capítulo de número 4, quando a primeira igreja estava sendo formada, que o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles estavam todos juntos, e tinham tudo em comum, e tinha aquele monte de gente que não tinha comida, quem sabe estava passando necessidade, apareceu um homem que vendeu uma propriedade que ele tinha, pegou todo o dinheiro e levou lá para os apóstolos, para sustento da primeira igreja. E o nome desse homem era José, conhecido como Barnabé, o filho da consolação. Então Barnabé era um homem que esteve extremamente envolvido com a primeira igreja do primeiro século. Ele também foi procurado, foi ameaçado pelos judeus, e em certo momento Barnabé ele foi para Antioquia. Os judeus eles estavam perseguindo os cristãos, e os cristãos começaram a ir para outras cidades, para levar o evangelho para outras pessoas. E Barnabé, esse homem chamado José, ele foi para uma cidade chamada Antioquia. E olha que legal, Antioquia foi o primeiro lugar onde os cristãos foram chamados de cristãos. Eles foram denominados cristãos em Antioquia. Por quê? Porque ali apareceu uma igreja surpreendente. A Bíblia fala que em Antioquia, Barnabé ele via a graça de Deus atuando naquele lugar. As pessoas se convertiam muito. As pessoas tinham sede de Deus, as pessoas queriam conhecer a palavra. Barnabé estava ali, estava vivenciando, as pessoas falavam, esses realmente são cristãos, são mini
cristos, são imitadores de Jesus. Barnabé era o líder daquela nova comunidade, e ele viu aquela coisa florescendo. Barnabé foi um homem importantíssimo para a primeira igreja. Viu que a obra estava crescendo em Antioquia, ele foi lá em Tarso, chamou um homem chamado Paulo, falou: Paulo, vem cá, vem aqui para Antioquia, você vai trabalhar comigo. E aí o Paulo começou a trabalhar com o Barnabé, eles começaram a fazer as missões, começaram as viagens missionárias de Barnabé e Paulo, eles começaram a abrir igrejas para os gentios, que chega até nós nos dias de hoje. Olha a importância desse homem chamado Barnabé. O segundo homem desse contexto dessa história se chama Paulo. Paulo você conhece um pouco mais. Ele não nasceu como Paulo. O primeiro nome de Paulo era Saulo. Saulo de Tarso. Tarso é uma cidade na Turquia. Paulo nasceu na Turquia, mas ele também era judeu. Paulo era judeu e era de uma tribo muito conservadora, a tribo de Benjamim, uma tribo que era ortodoxa, que guardava os preceitos dos judeus. E mais do que ortodoxo, Paulo ele era do clã ou da tribo dos fariseus, aqueles que realmente guardavam os valores dos judeus ortodoxos e não aceitavam nenhum tipo de variação de conduta. O Saulo era assim. Ele era tão convicto, tão firme, ele era tão ortodoxo nos valores, nas crenças que ele tinha do mundo judeu, que ele se voluntariou para ser um capitão do exército romano. Ele era um membro de Roma dentro de Jerusalém, que fiscalizava as igrejas para ver se nenhuma igreja ia sair do equilíbrio e ia trazer um problema para Roma. Esse era Saulo, você já conhece a história. Saulo, ele também foi um perseguidor dos cristãos. Esses primeiros cristãos que começaram a se reunir e formar igrejas, Saulo foi um grande perseguidor. Ele prendeu, ele matou, ele procurou, ele açoitou, ele tinha como grande objetivo de vida não deixar os cristãos prosperarem. Essas histórias vocês já sabem. Um dia ele foi lá, chegou no sumo sacerdote e falou assim: eu quero um mandato para ir lá prender os cristãos de Damasco. No caminho de Damasco, Deus aparece para Paulo e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo fica cego. Os amigos de Paulo que estão com ele nessa caminhada dão a mão para ele, ele vai até Damasco. Chegando em Damasco tem um homem chamado Ananias, que já tinha sido avisado por Deus que Paulo estava indo até ali. Quando o Saulo chega, o Ananias ora com ele, os olhos do Saulo são abertos, Saulo é batizado, a palavra fala que ele recebe o Espírito Santo e o nome dele é transformado para Paulo. Aqui nasce o apóstolo Paulo. Mas, essa história você já conhece, mas não sei se você sabe, que logo depois dele ter o nome transformado, ele foi morar 3 anos no deserto da Arábia. Paulo ficou 3 anos isolado lá no deserto, estudando todas as tradições do povo de Israel, para voltar e começar o seu ministério. Quando ele volta depois de 3 anos, ele vai lá para Jerusalém. E aí quando ele chega em Jerusalém, os discípulos de Jesus começam a ficar com medo. Nossa, o Saulo voltou, vamos fugir. Quem sabe se Saulo chegasse aqui agora, a gente ia ficar com medo, porque ele seria um perseguidor nosso. E os discípulos não aceitavam a palavra de Paulo, não aceitavam a presença de Paulo, porque achavam que ele era um impostor. Ele achava que ele ainda estava a serviço de Roma. E aí um homem foi fundamental na vida de Paulo, que pegou ele pela mão e apresentou os discípulos. E falou: esse aqui não é mais o Saulo, esse aqui agora é Paulo. Ele foi transformado. Esse homem era Barnabé. Barnabé foi lá, usou do seu reconhecimento, usou da sua posição e falou: pessoal, esse aqui já não é mais Saulo, ele não vai nos prender, ele não vai nos levar, ele é do nosso time agora, ele foi convertido, vamos aceitá-lo. E Paulo começa a integrar a igreja de Jerusalém, e a Bíblia fala que a experiência de Paulo em Jerusalém ela não foi muito bem sucedida. Ele fez algumas pregações, parece que o mover de Deus ele não aconteceu. A Bíblia não fala muito do que aconteceu, fala mais do que não aconteceu. Até que chegou uns momentos que os discípulos pensaram assim entre eles: olha, o Paulo está trazendo mais problema do que ajuda. Que tal se a gente pedisse para o Barnabé falar para ele voltar lá para Tarso e ficar lá na cidade dele? E
chamaram o Barnabé e falaram: Barnabé, vai lá falar com o Paulo. E um dia Paulo estava orando, Deus falou assim para ele: ó, você vai voltar para a sua cidade. Barnabé chega do lado de Paulo e fala assim: Paulo, eu preciso dizer uma coisa. E Paulo falou assim: não precisa dizer, não, estou sabendo, já estou voltando para Tarso. E Paulo fica mais 7 anos em Tarso, esperando o momento de começar o seu ministério. Até que um dia, um homem chamado Barnabé, ele sai de Antioquia, vai até Tarso, chega para o Paulo e fala assim: Paulo, estamos precisando de um homem como você na nossa comunidade que está crescendo lá em Antioquia. Vem comigo. Eles pegam o navio, 3 meses de viagem, vão até Antioquia e Paulo começa o ministério junto com Barnabé. Esse é o segundo personagem da nossa história, é Paulo. E o terceiro é um personagem chamado João Marcos. E João Marcos, a Bíblia não fala muito dele. O que a Bíblia fala de João Marcos é que ele é sobrinho do Barnabé. Então, se ele é sobrinho do Barnabé, ele é da mesma linha dos levitas. Ele era um homem que vinha de uma classe sacerdotal, ele tinha o temor ao Senhor, e a Bíblia fala que a casa onde João Marcos nasceu e viveu era uma casa de oração. Quando Pedro e os discípulos eles começaram a evangelizar, os judeus foram lá e prenderam. Pedro estava preso na prisão, e a Bíblia fala que a igreja de Jerusalém ela estava reunida em oração. Aonde? Na casa de Maria, a mãe de João Marcos. João Marcos, sobrinho de Barnabé, temente a Deus, vivia numa casa de oração. E Paulo descreve João Marcos como um homem cooperador no seu ministério, alguém que foi muito útil para ele. Não sei se você sabe, mas o segundo evangelho da sua Bíblia, que é o evangelho de Marcos, muitos atribuem a João Marcos. E historicamente o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. E o primeiro evangelho a ser escrito, ele foi base para o evangelho de Mateus e João. Olha só como terminou bem a vida do João Marcos, sendo reconhecido por Paulo como um cooperador muito bom, como alguém útil e alguém que escreveu um dos seus evangelhos. E essas 3 pessoas um dia se encontraram num porto para ir viajar. E a primeira coisa que a gente leu e a gente viu foi o Paulo chegando para o Barnabé dizendo assim: ô Barnabé, quem que é esse homem que está vindo aí? E o Barnabé falou: é o João Marcos. E o Paulo falou assim: esse homem não entra no navio comigo. E o Barnabé falou assim: esse homem entra, porque quem manda aqui sou eu. O líder aqui desses 3 aqui sou eu, e eu estou dizendo que ele vai embarcar. E essa discussão começou porque essa era a segunda viagem deles. Teve uma primeira viagem. Nessa primeira viagem, onde Paulo, Barnabé e João Marcos, eles foram levar a palavra de Deus para os gentios. Quando eles saíram e começaram a encontrar as dificuldades, o que aconteceu? João Marcos falou assim: não é para mim. Eu acho que esse projeto não é para a minha vida. Eu não estou aguentando, eu vou embora. E eu fiquei pensando hoje à tarde, não dá para julgar muito o tal do João Marcos por essa decisão. Porque realmente o trabalho missionário é um trabalho muito complexo. Hoje já é complexo. Ano passado nós tivemos dificuldade na Amazônia. Imagina 2000 anos atrás, como era complexo um trabalho missionário. O Paulo e o Barnabé faziam assim: eles chegavam numa cidade e iam na sinagoga. Na sinagoga eles pregavam para os judeus daquele lugar, da sinagoga. Se os judeus recebessem, eles já procuravam um lugar para estabelecer a primeira igreja, que seria numa casa. Eles se reuniriam nessa casa, começariam uma igreja, levantariam líderes e deixariam essa igreja funcionando, quem sabe depois de 2, 3 meses, e seguiriam para as próximas cidades, fazendo esse mesmo procedimento. O problema é que nem todas as cidades queriam recebê-los. Quando você lê na Bíblia, várias cidades diziam: não, aqui isso aí é mentira, isso é blasfêmia, vocês não vão entrar aqui, vocês vão embora. Então eles saíam das sinagogas que eles não eram bem recebidos, eles iam para as ruas. E nas ruas eles também não eram bem recebidos. E em muitos lugares eles eram mal recebidos. Eles apanharam, eles foram apedrejados, eles foram presos, eles foram expulsos de muitas cidades.
Então esse trabalho, essa postura de João Marcos, depois de levar 2, 3 chibatadas, quem sabe muitos de nós teríamos também. Falou, chega, não era isso que eu acho que eu queria, que eu estava imaginando. Eu vou pegar o meu navio, vocês continuam aí e eu volto para casa. E Paulo fala assim quando eles estão no porto: esse cara que deixou a gente para trás, que abandonou o navio, que é um desertor, esse cara que falou que ia com a gente e desistiu no meio do caminho, que falou que ia ajudar e mais atrapalhou do que ajudou, não, esse cara não vai com a gente não. E eles começaram a discutir, e a Bíblia fala que essa discussão foi uma discussão pesada, muito séria, é o adjetivo que tem na minha Bíblia. E eu fiquei pensando, o que é uma discussão muito séria? Uma discussão muito séria, um momento onde as pessoas extrapolam o limite do bom senso, onde as pessoas começam a elevar um pouquinho o seu tom de voz, onde você tem que voltar depois dessa discussão e pedir perdão. Isso é uma discussão muito séria. E eu fico pensando, 2 pessoas cheias do Espírito Santo, conversando, e nessa situação eu fico imaginando o Barnabé chegando para o Paulo, e quem sabe com mais patente que o Paulo, fala assim: ô Paulo, vem cá, você lembra quando você não era nada, e não tinha ninguém para te dar uma porta aberta lá em Jerusalém? Fui eu que te ajudei, com a minha patente eu te ajudei. Você lembra quando você estava lá, sozinho, 7 anos lá em Tarso, sem fazer nada, e você precisava de alguém para começar um ministério? Fui eu que te ajudei. Fui eu que gastei 3 meses, fui até onde você morava, te peguei e levei de volta. Você lembra? Agora tem esse problema e você quer dizer que ele não vai? Quem manda aqui sou eu. Ele vai comigo. E Paulo, que nessa época já estava tendo reconhecimento, Paulo que já estava tomando um contexto de liderança na igreja, isso é lido através da forma com que os nomes estão escritos. Até essa parte na Bíblia, Barnabé e Paulo são denominados nessa sequência. Primeiro Barnabé, depois Paulo. Isso significa para os judeus e na palavra que o primeiro tem sempre primazia, é o mais importante. Sempre foi Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Chega aqui, é Paulo e Barnabé. Paulo já começa a tomar um status de liderança e fala assim para o Barnabé: Barnabé, você que escolhe, cara, é ele ou eu? Escolhe aí. E Barnabé não titubeia não, fala: é ele que vai. E o Paulo fala assim: não, o apóstolo aqui sou eu. Se você quiser ir, você vai. Eu vou com Silas. Chamou Silas, Paulo foi com Silas, e Barnabé, sabe para onde ele foi? Para casa. Volta para casa. Barnabé era natural de onde? De Chipre. E o versículo diz que ele voltou para Chipre. Olha a briga e a situação que está sendo vivenciada nessa passagem. E eu queria, nessa noite, olhar para um desses personagens, o personagem chamado João Marcos, e entender o que o João Marcos, esse tal do João Marcos, pode nos ensinar em relação ao nosso tema deste mês, que é o tema de atitudes. O que as atitudes de João Marcos podem falar para as nossas vidas? João Marcos nasceu numa família importante. João Marcos, ele fez parte importante do primeiro movimento cristão. Ele estava envolvido no projeto de Antioquia, mas chegou um determinado momento da vida dele, e esse determinado momento é a primeira viagem missionária que João Marcos experimentou um período negro na sua vida. Eu fico imaginando João Marcos entrando no barco e voltando para a sua cidade quando ele cansou das viagens missionárias. O que você acha que ele sentiu? Primeiro foi um alívio rápido de não ter mais chicotada nas costas, quem sabe. Mas eu acho que aquilo que perseguiu João Marcos na viagem foi um sentimento de frustração. Foi um sentimento de decepção. Aquele sentimento em que muitas vezes nós passamos de um lugar escuro das nossas vidas, onde nós estamos, quem sabe, desiludidos, onde, quem sabe, nós queremos nos esconder. Quem sabe João Marcos, ele falou: não, eu vou até o final, eu aguento, eu vou fazer isso com vocês, eu levo a bandeira, nós vamos abrir igreja, nós vamos fundar a igreja, nós suportamos, vamos lá. Mas chegou lá na hora, João Marcos chega e fala: acho que não dá não, muito pesado. E ele voltou naquele barco
chegou na casa dele com aquela decepção e entrou num buraco negro, escuro, numa caverna, e esse buraco e essa caverna demorou muito tempo na vida de João Marcos. Tanto tempo demorou que essa segunda passagem que nós lemos, ela aconteceu 1 ano depois. 1 ano depois dele ter voltado, 1 ano depois de ter terminado a primeira viagem missionária, João Marcos ele pega a malinha de novo dele e volta para aquela cena. Mas olha que engraçado, quando a gente lê essa cena aqui, Paulo e Barnabé discutindo, você vê em algum momento João Marcos se colocando? Ele não podia dizer assim, pessoal, não briga não. Não podia apaziguar. Não precisa discutir por minha causa não. Vai lá Barnabé. Vai lá Paulo. Vão lá, façam uma viagem. Mas não. João Marcos ainda está na caverna escura. João Marcos ainda está naquele momento difícil da vida dele, onde a frustração, onde a perda, onde a desilusão, onde o fracasso ainda estava assolando o coração de João Marcos. A Bíblia não fala o que acontece depois disso na vida de João Marcos. Não fala. Não fala o que sucedeu, o que ele fez, o que ele construiu. Só tem mais um versículo que cita João Marcos, que eu queria que você fosse para 2 Timóteo, capítulo de número 4, os versículos 9 a 11. Segunda Timóteo 4, versículos de 9 a 11. Nessa passagem, essa carta foi escrita por Paulo. Paulo ele já estava no final da vida dele. Ele já tinha cumprido todo o ministério, todo o seu chamado. Ele estava preso, provavelmente numa prisão em Roma, e estava vivendo os seus últimos momentos de vida. E ele escreveu uma carta com um tom meio melancólico para Timóteo. Nesse caso ele fala assim: Timóteo, vem aqui me ver. Aqui está frio, traz uma capa para mim. Traz os meus pergaminhos, os meus livros para eu ler. E olha o que ele fala no versículo de número 9. Procure vir logo ao meu encontro, Timóteo, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. E traga Marcos com você, porque ele é muito útil para o meu ministério. Paulo, já com seu projeto de vida consolidado, fez a expansão das igrejas, concluiu o seu chamado. Quando ele está terminando a sua vida, ele está nesse momento difícil, melancólico, preso num lugar úmido, num lugar difícil, sofrendo, ele diz assim para Timóteo: traz um cobertor, traz um livro, vem aqui me ver, mas me traga João Marcos, porque ele é um homem muito útil para o meu ministério. E aí eu fiquei pensando no que foi a vida desse tal de João Marcos. Uma família que ia bem, estava tudo muito bem. Depois entrou o processo da primeira viagem missionária. Ele entrou num buraco da vida dele, onde ele passou um bom tempo nesse buraco. Só que depois ele conseguiu sair desse buraco para atingir um nível de vida e terminar como um homem que é reconhecido por Paulo como alguém que cumpriu muito bem o seu ministério. E nessa noite eu queria pensar sobre essa atitude que João Marcos teve, que transformou esse buraco da vida dele no ápice que ele vivenciou no final da vida de Paulo. São essas cavernas escuras que a gente entra. São muitas vezes esses buracos que nós entramos em nossas vidas. São as dificuldades que nós acarretamos e acumulamos nas nossas vidas e que nós passamos a entrar em alguns buracos que nós vivemos nele por muito tempo. E a atitude cristã que Deus espera de nós é que nós comecemos de novo. Deus é um Deus de começar de novo. Deus é um Deus que chegou para João Marcos e falou: João Marcos, o seu lugar não é neste buraco de decepção,
de fracasso, de escuridão. Sai daí, João Marcos. A gente não sabe como João Marcos saiu, mas a gente só sabe que ele saiu. E isso, essa situação de vidas estáveis, buracos onde nós nos escondemos, buracos escuros das nossas vidas, quem sabe cavernas escuras, acontecem com muitos personagens bíblicos. Quando você começa a olhar esse ciclo de buracos e vitórias, você começa a ver que é essa atitude que Deus espera de nós. Você vê, por exemplo, na vida de um homem chamado Jó. Olha o tamanho do buraco que o Jó entrou. Do Jó foi roubado tudo. Família, dinheiro, mulher, saúde, amigos, tudo que ele tinha. A única coisa que sobrou para o tal do Jó foi o quê? A fé. Jó estava num buraco tão fundo que ele não estava vendo saída, mas ele diz a palavra que mostra a atitude que Deus espera de nós. Jó diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve ele vai se levantar na minha vida. Ele toma uma atitude, ele fala: o buraco, a escravidão, a escuridão não é o meu lugar, eu vou sair desse buraco. Isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com tantos homens, isso aconteceu com Pedro, isso aconteceu com muitos personagens bíblicos, isso acontece com 99,9% das pessoas dos dias de hoje. Isso acontece comigo, acontece com você, aconteceu com o seu pai, aconteceu com o seu avô, seu bisavô, acontece com todo mundo. São os buracos escuros das nossas vidas. E quando a gente entra e está num buraco escuro, a gente tem duas opções. Ou você fica ali acovardado, dizendo: minha vida acabou, minha vida não tem sentido, eu não valho nada, eu não tenho razão de existir. E tem muita gente que gosta desse buraco e se acomoda nesse buraco. Eu tenho aqui um problema e eu quero que as pessoas tenham misericórdia de mim, aquela coisa de autocomiseração. E engraçado, tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa, ela estava num buraco e foi até engraçado o que ela falou. Ela falou assim: esses dias eu estava torcendo para alguém me sequestrar. Eu falei: como assim? Você está torcendo para alguém me sequestrar? Não, é para colocar lá no Facebook que eu fui sequestrada e as pessoas curtirem e falar: que pena, como é que você está? Está tudo bem? Isso aí é sintoma de alguém que está num buraco, está numa dificuldade de coração e quer ficar ali dentro, quer ficar acomodado, quer ficar no seu sofrimento, quer passar a vida acomodada neste buraco. Só que tem a segunda atitude que Deus espera de nós, que nós começamos a reconstruir as nossas vidas, a refazer os nossos caminhos. Na empresa que eu trabalhava tinha uma coisa que era fundamental, que se eu não tivesse isso eu não conseguiria trabalhar, que era a capacidade de recomeçar um caminho que eu já tinha feito 385 vezes. Eu sabia que o caminho era aquele, eu sabia que aquilo tinha que ser feito, mas existiam inúmeros problemas, inúmeras barreiras. Eu sabia que eu tinha que me levantar e perseguir aquele mesmo caminho. Essa capacidade de reconstruir, refazer, começar de novo o caminho, que João Marcos ensina para a gente, e que a gente aprende também lá em Tiago. Vai comigo lá em Tiago. Carta de Tiago, capítulo de número 1, onde nós aprendemos a recomeçar os nossos caminhos, e a gente entende esse versículo de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 2, que diz assim: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de você passar por provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Que versículo apropriado para o ano de 2016. A atitude que Deus busca nos seus filhos é perseverar. Homens e mulheres perseverantes.
São 358 vezes. Vai para 359. Vai para 360. Levanta. Não fica nesse buraco escuro da sua vida. Não se entrega a essa frustração. Irmãos, e eu fiquei pensando na quantidade e o que significa as frustrações das nossas vidas, e tem inúmeras situações. O dia escuro das nossas almas é o dia em que você tinha apostado tudo naquilo e aquilo não aconteceu, você perdeu tudo. Passei a minha vida inteira semeando, não colhi, perdi. Aquilo que você mais amava a sua vida inteira, perdi. Aquilo que você sempre apostou, não aconteceu. Aquilo que você esperava, aquilo que você oferecia, você vai pedir de volta, não tem mais. E nós ficamos presos nesses buracos. Nós queremos ficar presos. E o que Deus tem para nós é: Tabita, uni. É o que Jesus fala para a filha de Jairo: ressuscita. A menina estava morta. A menina já estava morta. O pai chegou, ela já morreu faz tempo. Deus não tem morte para a gente. Deus tem: ressuscita. Pode vir. Comece seus sonhos de novo. Deus tem para nós aquilo que Ele falou para Lázaro: Lázaro, sai desse buraco escuro. Sai dessa depressão que começa desde as crianças e vai até os adultos dos dias de hoje. Sai desse lugar escuro que você está se escondendo. Sai de dentro do seu quarto. Vem para a luz. Essa é a atitude que Deus tem para nós. E Deus nos dá 4 passos para a gente sair desse caminho. Primeiro e mais importante é admitir que todos nós estamos em algum tipo de buraco. Como é que você trata um alcoólatra hoje? O primeiro passo qual que é? Que ele reconheça que ele tem um problema. Às vezes nós temos um problema e não assumimos esse problema. Sabe o que eu penso? E muitas vezes é triste. É que muitas vezes eu falo assim: Deus, leva essa pessoa mais para baixo. Porque às vezes ela tem um probleminha muito raso e ela não vê a profundidade desse problema. E eu falo: Deus, assola ela em problema, para que ela possa ver o quão problemático ela é. Porque enquanto os nossos problemas são rasos, a gente não quer enxergar. A gente não quer enxergar que muitas vezes nós somos mentirosos. E que temos que tratar a mentira como pessoas mentirosas. Nós não queremos tratar a bebida. Não, eu só bebo um pouquinho socialmente. Não, irmãos. Se você tem dificuldade com isso, você pode estar num quadro de alcoolismo. E alcoolismo você tem que tratar. A primeira coisa que nós temos que admitir é que nós precisamos ser tratados. Para sair do nosso quarto escuro, nós temos assim: eu estou num buraco. Esse é o primeiro passo. Se você não reconhece que você tem um problema, um pecado, uma dificuldade, você não vai sair desse buraco. A segunda coisa que nós temos que fazer depois de reconhecer é confessar os nossos pecados. Confessar, falar para Deus, chegar diante de Deus: Deus, eu pequei, eu errei, eu fiz isso. E Miqueias diz que Deus, quando você confessa o seu pecado, Ele pega o seu pecado e joga no mar de esquecimento. Porque nós não confessamos os nossos pecados. E vamos guardando, acumulando e deixando a nossa alma fria, dura. Ficamos nesse lugar que é escuro e frio, porque nós não confessamos. Não chegamos diante de Deus com arrependimento e falando: Deus, eu errei. Deus fala: confesse os seus pecados. Chegue todo dia diante de Deus. Nem que você tenha que dizer a mesma coisa. Sabe por quê? Porque Deus não se lembra daquele seu pecado de ontem. Ele fala que Ele joga no mar de esquecimento. Reconheça o seu buraco. Confesse o seu pecado. E terceiro, tão importante como isso, tenha humildade de pedir ajuda. Quando nós estamos num buraco das nossas vidas, nós temos vergonha. Eu? Falar para o pastor que eu sou mentiroso? Não vou falar, não.
eu não vou me expor desse jeito não. E a gente fica no buraco, triste, escuro, sozinho, solitário, e a gente não tem humildade de tratar isso. Sabe, olhando para a vida do João Marcos e pensando um pouquinho, o que fez a diferença nesse homem que conseguiu sair desse buraco escuro e ir para uma condição de um grande homem que escreveu o Evangelho? Isso se chama Barnabé. João Marcos teve humildade de chegar para Barnabé e falar: Barnabé, eu preciso de ajuda. E Barnabé ajudou o João Marcos a se recuperar. Nós precisamos admitir, confessar, ter humildade em pedir ajuda. E quarto e mais importante, é ter fé naquele que faz todas as coisas novas a cada manhã. Aquele que renova a misericórdia a cada manhã. Ter a fé de que Deus vai te tirar deste buraco escuro, ou do buraco escuro em que nós nos encontramos. Eu quero concluir dizendo que esse homem chamado João Marcos, ele viveu esse ciclo de vida que provavelmente muitos de nós está passando. Se não está passando, vai passar. Não é uma profecia, não é uma maldição, é uma constatação. Esse ciclo de vida que as coisas estão tranquilas, de repente nós entramos num buraco. Tudo fica escuro. Nós nos frustramos, nós nos entristecemos, nós ficamos presos num lugar escuro, não sabemos para onde ir. João Marcos esteve ali, entrou nesse buraco, mas ele tomou a atitude que Deus espera de nós, que é recomeçar o caminho que nós sabemos que temos que trilhar. Perseverança, persistência. Você sabe o caminho. Jesus Cristo é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho das nossas vidas, hoje, não existe outro a não ser oração e leitura da palavra de Deus. Esse é o caminho. Esse é o caminho que João Marcos tomou. E a decisão entre ficar nesse lugar escuro e sair é sua. A decisão é sua. Para você sair, o que Deus nos oferece é, primeiro, assuma que você tem um problema. Segundo, confesse o seu pecado. Terceiro, tenha humildade de pedir ajuda para alguém. Eu preciso de ajuda. E quarto, tenha fé que Deus pode te tirar deste buraco escuro das nossas vidas. Quanto tempo ainda nós queremos ficar no fundo do poço das nossas vidas? Comece de novo. Comece de novo. Nós cantamos: Deus é um Deus que sempre tem um novo amanhecer. Não é o fim. O buraco não é o fim. Não era o fim para o Elias. Não era. Elias, olha só, venceu um combate com 400 profetas de Baal. No dia seguinte entrou numa caverna de medo, de tristeza. Não. A caverna não é o nosso lugar. Não é o fim. Não desista. O que Deus espera de nós é que nós tenhamos atitude de recomeçar o caminho que Ele tem para nós. Que Deus nos ajude, nos capacite, nos fortaleça para nós sairmos desses buracos negros que muitas vezes nós entramos. Vamos orar? Deus, que a Tua palavra, Deus, fique nos nossos corações. Que Teu Espírito Santo nos ajude, Pai, ó Deus, nesses altos e baixos que se chamam as nossas vidas. Que Teu Espírito Santo nos ajude, Deus, nessas cavernas escuras que se chamam as decepções, as frustrações, ó Deus, os momentos difíceis, os dias escuros das nossas vidas. O Senhor sabe que muitas vezes nós nos magoamos, nós nos ressentimos, nós sofremos. Ó Deus, nós passamos por momentos difíceis, nós passamos por um momento onde nós achamos que não encontraremos saída e esperança para as nossas vidas. Deus, que o Senhor, ó Deus, nos lembre, Senhor, da Tua palavra nesses momentos difíceis. Que o Senhor nos lembre dessa atitude de João Marcos, de recomeçar, de refazer o caminho. Deus, nós não queremos ficar nessas cavernas, nesses buracos escuros das nossas vidas. Nós queremos nos levantar e dizer assim como Jó disse: eu sei que o Senhor vive e que tem um novo momento para a minha vida.
Eu sei que o Senhor tem algo novo para a vida do Henrique. Eu sei que o Senhor tem algo novo para a vida de cada um que está aqui nessa noite. O Senhor tem uma nova manhã, uma nova expectativa. O Senhor tem a luz para as nossas vidas. O Senhor pode trazer a luz que acaba com a escuridão dos nossos corações, Pai. Nós cremos que o Senhor faz novas todas as esperanças, que o Senhor renova as nossas alegrias, que o Senhor é o Deus que nos chama para fora. Agora tão somente, Deus, nos faz admitir, assumir a nossa limitação, o nosso pecado, o nosso erro. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos conscientes da profundidade, da raiz do mal que está dentro do nosso coração. Que sejamos, ó Deus, conscientes, tenha os nossos olhos abertos, Senhor, para a maldade que há em nós, para que nós possamos passar pelo tratamento do Senhor. Deus, que nós possamos confessar ao Senhor os nossos pecados, que nós tenhamos humildade de assumir a nossa condição de pessoas limitadas, de pessoas pecadoras, de pessoas que precisam da Tua misericórdia, que nós tenhamos essa total consciência, Pai, que precisamos de ajuda, e que tenhamos fé, e fé no Senhor, naquele que faz nova todas as coisas, e pode fazer em nós um novo dia, uma nova manhã, uma nova pessoa, uma pessoa que sabe da limitação que tem em si, mas confia na graça do Senhor, daquele que quer levantar o que está caído, que confia na misericórdia do Senhor, que sabe que em si não tem esperança, mas no Senhor é mais do que vencedor, que naquela cruz o Senhor levou todos os nossos pecados, homens e mulheres que têm total compreensão da sua limitação como ser humano, mas tem total alegria na Tua cruz que nos dá esperança, na Tua graça, ó Deus, que um dia vai nos salvar, que já nos salvou, mas que um dia se revelará a este mundo e trará salvação a todos aqueles que simplesmente creram e confiaram no Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua graça, que é o motivo de vivermos, é o motivo de estarmos de pé, é o motivo de termos esperança. A Tua graça, Senhor, a graça do Senhor nos tira deste buraco escuro. A graça do Senhor é a Tua mão que diz: sai para fora, Lázaro. A Tua graça que diz: Talita Kami, é a Tua graça que ressuscita aquela que está morta, é a Tua graça que faz nova todas as coisas. Pai, derrama da Tua graça na minha vida, nas nossas vidas, que sejamos repletos da Tua graça, da compreensão total, que os nossos atos, eles não nos levam a lugar nenhum, mas é a Tua graça que nos dá esperança, nos dá vida. A Tua graça nos motiva a continuar. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.